Bom dia a todas e a todos. Bom dia a quem está aqui conosco presencialmente, nos acompanhando nesse evento, e também aqueles que nos acompanham virtualmente. Bom dia ao nosso palestrante, o Pedro Gravatar Nicole, que veio de Minas Gerais, Pedro, é isso? Especialmente para esse evento. Parabenizar inicialmente a Escola Judicial, e aí eu faço na pessoa da minha dileta colega e diretora, desembargadora Ana Paola, estendo os cumprimentos também ao desembargador Edilton, a Adriana, que está aqui conosco, ao Luciano, que faz parte também dessa gestão sensacional da Escola Judicial, que é inquieta, nos proporciona um curso atrás do outro, que maravilha, nada melhor do que a capacitação e a possibilidade de poder refletir sobre novos desafios e evolução. E a escola está de parabéns também pela escolha da temática, uma semana toda de encontro, falando sobre diversidade. Nós que fazemos parte, minha colega Maria Elisa, de uma sociedade plural que precisa evoluir. Quando Paola me convidou para presidir essa mesa, eu dizia a ela que eu tinha muito mais a aprender, Pedro, do que a contribuir. Eu, como a grande maioria da nossa sociedade, precisa muito dessas informações, precisa se dedicar ao tema. Com certeza, nós caminhamos não na velocidade ideal, mas enquanto sociedade, nós temos um padrão de entendimento completamente diferente do que éramos há 10, 20 anos. Isso, seguramente, o nosso palestrante vai trazer alguns temas. Então, falando aqui do Pedro Nicole, abreviar um pouco o seu currículo, que é extenso. Eu já vi que o Pedro está em casa, porque ele já chegou aqui conhecendo muita gente e trocando uma ideia rápida antes de começar o nosso evento. Então, o Pedro ele é professor e membro do programa de pós-graduação em Direito na Universidade Federal de Minas Gerais, pós-doutor, doutor, mestre e bacharel na UFMG. O rapaz fez tudo lá, viu, minha diretora? Foi pesquisador visitante no Collège de France, na Organização Internacional do Trabalho, no Instituto de Estudos Avançados de Nantes e na Universidade de Estrasburgo, coordenador do Diverso UFMG, que é um núcleo jurídico de diversidade sexual e de gênero e da formação transversal em direitos humanos da UFMG, desenvolve pesquisas em direito do trabalho, direito social e direitos humanos, especialmente em temas como precariedade, informalidade, margens do mundo do trabalho, gênero, sexualidade, epistemologias, dissidentes, cuidado, exclusão social e jurídica e vulnerabilidade. O camarada é fera, sabe do assunto, vem aqui para somar com certeza. Eu lembro que, obviamente, que o palestrante vai tocar em assuntos palpitantes, o Pedro vai trazer, sim, provocações para a gente, tenho certeza, Pedro. Mas há muito pouco tempo, foi em 2011 que nós tivemos uma decisão pelo STF, quando se reconheceu a possibilidade da união estável homoafetiva. Talvez aquilo tenha sido um grande marco da nossa sociedade, para que nós despertemos para algo que é presente, que é nosso, que faz parte do nosso dia a dia e que merece um tratamento tão digno e igual como cada um de nós, independente da sua orientação, da sua raça, do seu credo e das suas opções. O direito de escolha ele é constitucional, ele é sagrado, a dignidade está lá no artigo 1º e é de todos nós. Cabe todo mundo no mundo. E a gente vai trabalhar com essa temática hoje. Obrigado, seja bem-vindo. Pedro, você é o grande cara aqui da nossa manhã. Muito obrigado. Eu agradeço ao desembargador pelas palavras gentis e vou pedir licença para falar de pé. Aí eu cumprimento a todo mundo dali, só para não ficar essa coisa. Bom dia a todas e todos. Eu começo, não poderia ser diferente, agradecendo ao TRT da 5ª Região e à sua Escola Judicial. O faço na pessoa da desembargadora Ana Paola Diniz, a sua diretora, e também do desembargador Jefferson Muricy, o presidente do TRT 5, e especialmente a juíza Adriana Manta, vice-coordenadora acadêmica da EJUD, e o faço de uma maneira assim, especialmente efusiva, por não tomar assim como natural, como trivial, o que está se passando nesses dias de formação que vocês passam agora, né?
essas são construções muito difíceis e muito importantes no tratamento da temática da diversidade, que não podem ser assim tomadas sem a devida gravidade e proporção. Aquilo que se passa no processo de formação de magistrados e magistrados aqui na Bahia é alguma coisa notável. Então, meu agradecimento e meus cumprimentos são tudo aqui menos protocolares nesse sentido. São muito dirigidos propriamente a um enaltecimento de uma programação de um evento desse tipo, né? Com um engajamento muito profundo e muito sério com a temática da diversidade, que parte também de uma ideia que é uma ideia que revela uma maturidade institucional e até uma certa humildade no trato da questão, a partir de algo que tem aparecido na Justiça do Trabalho, que é a ideia de letramento para a diversidade, né? Significa dizer, é uma posição de assumir que há algo que precisa ser efetivamente aprendido e apreendido no processo do debate da diversidade, numa expressão assim muito viva e muito rica de sentidos, que denota um reconhecimento de limites que eu acho que é fundamental para que a gente possa avançar no debate sobre essas questões, o que não necessariamente vai caracterizar digamos, uma visão clássica do Poder Judiciário ou da jurisdição nesse sentido, né? Uma jurisdição que eu acho que, nesse caso, em eventos como esse, se entende muito mais como processo de escuta, se a gente efetivamente a compreende no sentido etimológico, por exemplo, da palavra sentença, né? Essa coisa do sentir, do latim, também significa escutar, né, em última análise. E nessa perspectiva, qualifica a jurisdição não como poder, mas como forma do exercício de uma função sensível às realidades que estão ao redor daquilo que vocês todas e todos fazem, né? E aí, a partir disso, dessa ideia de letramento, de quem fala, de quem ouve, de quem pode falar, de quem pode ouvir, de quem consegue ouvir, daquilo que a gente consegue dizer, daquilo que se pensa e que se escreve, é que eu estruturei a minha intervenção da manhã de hoje, que, aliás, eu vou marcar meu tempo, porque eu tendo a falar bastante. E, de todo modo, ao redor de uma análise da jurisprudência trabalhista, mas a partir daquilo que está dito e daquilo que não está dito, na perspectiva, digamos, do tema geral do evento, né? Que, de certa maneira, é o processo de letramento na diversidade. E aí eu pensei em trazer para vocês algumas considerações e contribuições nos próximos 50 minutos em cinco grandes momentos nessa perspectiva, ao redor do silêncio, do que se diz, como se diz, daquilo que é interdito, do que é gritado, do que é não dito, subentendido, abafado, no que diz respeito à temática da diversidade sexual, sobretudo, no contexto das relações de trabalho e também do exercício da jurisdição, sendo 5 momentos, de alguma forma, estruturados ao redor desse trânsito das palavras e ideias ao redor dos gêneros e sexualidades dissidentes. A gente começa da ofensa pronunciada e do silêncio imposto, para, em seguida, discutirmos muito rapidamente o processo de afirmação homossexual no contexto das relações sociais no Brasil e como isso, efetivamente, no momento seguinte, chega ao Poder Judiciário. Depois, analisa com um certo grau de profundidade o dizer trabalhista sobre a questão da diversidade sexual e de gênero. Depois, explora aquilo que efetivamente não está dito ainda e que eventualmente vai aparecer em certas fissuras de um discurso supostamente unívoco, no sentido do acolhimento desse tipo de perspectiva e demanda no contexto da atividade judicial, chegando ao final a uma reflexão mais de fundo, que se coloca a questão dos eventuais problemas no processo de dizer o direito naquilo que atravessa a vida de pessoas LGBTQIA+. E aí eu começo a minha conversa com vocês fazendo uma coisa que talvez os juristas tentam ou teimam em não fazer, que é compartilhando um pouco os pressupostos, de onde essa fala que eu compartilho com vocês hoje vem, né? De certa maneira, como os meus pontos de partida se desenham para a escolha e para a análise desse tema numa perspectiva científica e também dos engajamentos que me movem como pessoa. Elas vêm, sobretudo, de uma experiência universitária na Universidade Federal de Minas Gerais, que é o Diverso UFMG, que, como disse o desembargador, é o Núcleo Jurídico de Diversidade Sexual e de Gênero, que é uma atividade de extensão na Faculdade de Direito da UFMG, que foi o primeiro projeto de universidade pública na Faculdade de Direito a tratar centralmente da temática do gênero e sexualidade como enfim, campo básico de investigação e de ação extensionista. É um projeto que faz 10 anos atualmente, nesse ano, né, em 2024, e que é coordenado por mim e pelo professor Marcelo Ramos, lá na Faculdade de Direito da UFMG, e que vem, nesses últimos anos, desenvolvendo um conjunto de iniciativas, investigação, ação universitária ao redor do direito de pessoas LGBT.
sobretudo considerada a perspectiva da violência a que estão sujeitas essas pessoas e uma série de frentes, das quais a gente vai de alguma maneira, falar no nosso painel de hoje. Então, o meu primeiro ponto de partida é definitivamente o diverso. O segundo ponto de partida são as atividades acadêmicas no programa de pós-graduação do UFMG, o programa de mestrado e doutorado, lá em Belo Horizonte. E eu trago essa menção e essa referência expressa porque eu preciso, de alguma forma, constituir uma relação muito próxima entre o que a gente desenvolve num programa que é considerado um programa de excelência, o programa de pós-graduação em Direito da UFMG recebeu a nota máxima da CAPES, foi a primeira vez no ano de 2023 que um programa da área do direito recebeu essa nota, né? Até então, do ponto de vista da história, não tinha existido nenhum caso, receberam essa nota a UNB, a UFMG e a Universidade de São Paulo. E eu digo isso não por perspectiva de vaidade ou para enaltecer alguma coisa nesse quadro, mas senão para dizer que esse tipo de pesquisa que eu vou apresentar para vocês sobre essas temáticas está sendo desenvolvida e reconhecida em centro de excelências como pesquisa de alto grau de relevância científica e impacto social. Então, para aquelas e para aqueles que eventualmente tenham dúvidas se esse é um tema que tem pertinência no processo de formação científica, saiba que ele tem sido albergado de maneira bastante particularmente destacada no contexto de um programa como esse. E eu faço, junto com os colegas de programa de pós-graduação, parte de 2 projetos coletivos que, de alguma forma, formatam aquilo que eu vou compartilhar com todas e todos hoje. O primeiro desses projetos é o projeto Direito do Trabalho e Crítica, esse que já está estabelecido já há muitos anos e que estabelece ou trabalha perspectivas teóricas, empíricas, práticas ao redor das relações de trabalho no nosso tempo e também na sua formação histórica em quadros sempre de crítica social. Esse é o primeiro projeto. E o segundo, que é um projeto também, de certa maneira, inovador, que é um projeto que se intitula Gênero, Sexualidade e Direito, o primeiro projeto coletivo em programa de pós-graduação que tratou dessas temáticas, compartilhado por mim, pela professora Maria Fernanda Repolese, pela professora Lívia Miralha, que é do campo do trabalho, inclusive, né, trabalha a perspectiva do trabalho escravo, pela professora Juliana Cesário e pelo professor Marcelo, todos, de alguma maneira, trabalhando a temática do gênero e sexualidade. Ou seja, o que significa desenvolver pesquisa nesse campo? Significa, essencialmente, esse compromisso sério, engajado, com leituras profundas, engajadas e, de alguma forma, teoricamente sustentadas na perspectiva do gênero e sexualidade diante do direito. Então, são esses assim, os meus pressupostos acadêmicos para tudo que eu vou compartilhar com vocês. Essa é uma discussão que vem sendo aprofundada de maneira bastante detida nas reflexões e atividades do nosso programa de pós-graduação. E aí, para partir para o meu primeiro momento de fala, a partir da ideia de letramento, da escuta e da fala no contexto da atividade jurisdicional, pensei que talvez fosse importante partir de uma constatação muito evidente para quem é pessoa LGBT. A vida das pessoas LGBT e até a forma como a gente se enxerga como pessoa LGBTQIA+ no mundo vem sendo, desde sempre, atravessada pelos processos de nomeação. A gente aprende que é gay, que é lésbica, que é bissexual, que é travesti, que é transexual, normalmente pelo xingamento que houve desde a infância, desqualificando, eventualmente, aquilo que compõe, essencialmente, o conceito, né, de dissidência sexual e de gênero. Isso se expressou também, não só no cotidiano, nas práticas reiteradas de socialização na escola, na família, etc., mas também, num passado muito recente, se expressou de uma série de maneiras, como, por exemplo, nas manchetes do jornal Notícias Populares, que foi um jornal muito famoso no Brasil, sensacionalista, na década de 70, que nesses exemplos de manchetes assim, bem destacadas vão dizer coisas desse tipo, né? 2 casamentos de homossexuais revoltam o povo, e uma série, ela Escapei do Inferno dos Homossexuais, era um tema de predileção de um jornal como esse. Quem vai nos contar isso é o João Silvério Trevisan, que tem um livro muito, muito importante no Brasil sobre a história da afirmação da homossexualidade no país e de como a gente sempre foi nomeado desse jeito, né? De alguma maneira, nessa perspectiva. E esse processo vai aparecer também na relação direta que as pessoas LGBT têm com o Estado. Aqui são fotos do jornal O Lampião da Esquina, que foi o primeiro jornal propriamente associado ao movimento LGBT no país, de 1978, que vai mostrar, de certa maneira, uma predileção da atividade policial na perseguição, por exemplo, de travestis no exercício da profissão de trabalhadoras do sexo, né? De certa maneira,
o Estado sempre nos nomeou desse jeito, de alguma forma, se endereçar a nós num passado muito recente, hein? A gente não está aqui há 100 anos de distância, mas num passado relativamente recente, nessa perspectiva. Um passado recente que também assume formas trabalhistas, num sentido estrito. E aqui vai a projeção de um documento, que é um documento de 1981, produzido no contexto da Petrobras, ainda no contexto da ditadura militar, que é essencialmente um processo de investigação sociofuncional de uma empresa terceirizada da Petrobras, no qual consta essencialmente o nome de um empregado que trabalhava no restaurante da Petrobras, e a razão da dispensa ali, né, por conveniência da empresa, está ligada justamente ao fato de um empregado ser possuidor de trejeitos femininos, evidenciando homossexualismo passivo. E o detalhamento vai dizer que ele trabalhou normalmente no restaurante e foi demitido justamente por apresentar características homossexuais passivas, e já havendo outro empregado mais antigo com a mesma tendência pederasta, o que poderia ocasionar a rejeição ao restaurante por parte dos frequentadores. Esse é um documento não trabalhista no sentido estrito, porque a gente está no contexto da Petrobras antes da privatização, mas era um trabalhador terceirizado numa dessas fichas de avaliação interna que eventualmente justificaram dispensa. E a Justiça do Trabalho tem casos que, de alguma forma, confirmam isso na sua história recente, a manutenção de dispensas por essa razão. Esse é um documento, inclusive, que consta de uma pesquisa importantíssima no campo da recomposição da repressão às pessoas LGBT no Brasil, do professor Renan Quinalha, na Universidade Federal de São Paulo, na Unifesp, que publicou recentemente um livro que chama Contra a Moral e os Bons Costumes, que analisa esse quadro múltiplo de repressão de pessoas LGBT nesse processo de nomeação diante do direito, né? Em que a gente aprende que a gente é a partir de coisas como essas. E, eventualmente, coisas até um pouco mais indiretas, que eu só estou intuindo aqui, compartilhando com vocês uma sensação. Quando a gente vai à manualística trabalhista clássica no Brasil, aí a referência é do ex-ministro, do ministro falecido, do TST, Mozart Vitor Russomano, a própria qualificação daquilo que se constituía incontinência de conduta para fins de configuração da justa causa, me deixa com uma sensação assim um pouco estranha, né? A incontinência de conduta se revela em excessos censuráveis no modo de falar, de agir, que são geralmente de ordem sexual e devem revelar procedimento escandaloso, chocante e ofensivo à moral média. Um empregado incontinente é um depravado que se encontra à orla dos penhascos. E o empregador não pode ser obrigado a dar a sua confiança àquele homem que não merece o respeito de seus semelhantes, justamente porque não se respeita a si mesmo, né? Deve o trabalhador incontinente ser despedido sem qualquer prerrogativa. O desregramento moral é processo corrosivo lento, pressupondo determinado modo de vida. O ministro Mozart Vitor Russomano não fala nada sobre homossexualidade, mas as entrelinhas, talvez para quem, enfim, recomponha os elementos desse mundo da década de 60 e 70, talvez sejam bastante informativas, aquilo que efetivamente não está dito, né? O modo escandaloso de ser, modo de vida escandaloso, tudo isso, de alguma forma, tem sido qualificativos muito comuns para designar as pessoas LGBT ao longo da história. Então, a gente opera nesse quadro, né, de nomeação e daquilo que também não se pronuncia de maneira direta, a ver a política do exército norte-americano, do Don't Ask, Don't Tell, né? São temas que a gente nomeia para xingar, mas eventualmente tem dificuldade de nomear para uma outra razão. Se impõe, em primeira perspectiva, então, o silêncio. Esse silêncio, contudo, na história brasileira, é, de alguma maneira, rompido no contexto da militância e da formação propriamente de um movimento reivindicatório por direitos de pessoas LGBT no país. A produção de um contradiscurso nessa perspectiva vai partir justamente desse movimento de afirmação. E aqui eu uso, entre aspas, a ideia de afirmação homossexual justamente por conta do primeiro grupo registrado no país, de 1978, de luta por direitos LGBT, se chamar isso, né? Somos Movimento de Afirmação Homossexual. De certa maneira, um movimento que pretendia romper o silêncio que estava estabelecido e, a partir daí, se engajar em décadas de luta por direitos que vão atravessar esse conjunto de pessoas, particularmente naquilo que diz respeito à experiência do HIV/AIDS e da luta por direitos no campo da saúde. Há no Brasil, eu dizia, uma rica literatura sobre esse momento histórico, né? Um momento de afirmação desses direitos e da luta no processo do HIV/AIDS, e fica aqui
uma indicação dessa bibliografia. Autores como o próprio Renan Quinalha, o João Silvério Trevisan, mas também o James Green, estudam esse período justamente entre o final dos anos 70 até o início dos anos 2000, na formação propriamente de um movimento LGBTQIA+, no país. Mas, de todo modo, o registro é esse, né, de pessoas que se afirmam, e que se afirmam de maneira muito próxima ao campo do trabalho, inclusive. Então, de certa maneira, esse vai ser o ponto de partida da minha conversa com vocês hoje sobre a jurisprudência trabalhista. Essas pessoas estão se afirmando no mundo e se colocam de uma certa forma, de uma certa maneira, diante do Poder Judiciário, nos casos que eventualmente apresentam no contexto da jurisdição trabalhista. E a pergunta que eu me faço no momento desse descerramento, dessa ruptura com o pacto de silêncio, é justamente que pessoas são essas e que relações têm no mundo do trabalho e nas experiências que enfrentam na sua prática profissional e, eventualmente, na sua inserção precária nas relações produtivas. E, para fazer um desenho do que essas pessoas apresentam potencialmente para o mundo do trabalho, eu poderia seguir por uma série de caminhos possíveis, né? Já há pesquisas crescentes que demonstram um certo grau, quadro de inserção laboral precária de pessoas LGBT, mas eu, mais uma vez, vou reconectá-los com a esfera do diverso FMG, que é de onde eu parto, né? Para poder explorar um pouquinho os dados empíricos que a gente tem levantado sobre, atualmente, pessoas LGBT e mundo do trabalho, para a gente entender que quadro de violência é essa que, eventualmente, vai bater às portas do Poder Judiciário e depois entender como, de fato, o Judiciário tem reagido nesse processo de enfrentamento da questão da violência e da discriminação LGBT-fóbica. A primeira frente da qual a gente pode extrair dados a partir da atuação do diverso FMG é o que a gente chama de Observatório de Violências contra Pessoas LGBT, no qual a gente faz uma série de iniciativas, das quais eu destaco aqui uma pesquisa que a gente faz desde 2016 na parada LGBT de Belo Horizonte, da capital lá de Minas Gerais, que é uma das maiores paradas do país e que tem uma característica de ser uma parada muito fortemente conectada à movimentação social de pessoas LGBT na cidade de Belo Horizonte. Desde 2016, a gente faz uma pesquisa na parada LGBTQIA+, de Belo Horizonte, aplicando um questionário para 500 pessoas por cada edição, a partir desse projeto de extensão, perguntando coisas que dizem respeito a uma enormidade de temas, né? Um questionário demora, em média, 20 minutos e a gente cobre muitos temas afetos à violência, afetos à expressão das afetividades, as relações individuais, a renda, tudo que vocês podem imaginar vai estar contemplado dentro desse instrumento de investigação até bastante clássico, assim, do ponto de vista da coleta dos dados. Mas o que é preciso notar aqui é que dados em relação a pessoas LGBT são dados ainda muito escassos. A gente tem, de fato, digamos, um hiato em relação ao conhecimento profundo do que essas pessoas experimentam nas suas trajetórias de vida, que alimentam a necessidade da realização de pesquisas como essa. E aí está a foto da primeira edição da realização dessa pesquisa. Eu estava lá bem jovenzinho, bem novinho, né? E a gente, ao longo dos anos, vai fazendo esse trabalho de levantamento desses dados na pesquisa na parada LGBT da cidade, entendendo que esse é um momento oportuno em que há uma concentração de um público difícil de acessar e pessoas que, de alguma forma, vão exprimir de maneira direta e aberta seus anseios, aquilo que experimentam na vida, e, a partir daí, a gente consegue formar um repositório de dados e informações que viabiliza, inclusive, a constituição de políticas públicas municipais voltadas à população LGBT na cidade de Belo Horizonte. Então, essa é a primeira iniciativa da qual a gente pode tentar extrair alguma coisa sobre o trabalho de pessoas LGBT. Os relatórios integrais estão todos disponíveis no site do Diverso, desde 2016. Quem eventualmente tem interesse em se familiarizar um pouco com dados desse tipo pode, eventualmente, acessar esse material. Nesse questionário, essencialmente, que a gente aplica, a gente descobre algumas coisas sobre a população LGBT de Belo Horizonte que frequenta a parada do orgulho. A gente vai descobrir, por exemplo, que é uma população majoritariamente negra. Belo Horizonte é uma cidade que é uma capital do Sudeste, mas que é uma cidade que tem uma presença de pessoas negras bastante expressiva. Nesse caso, quase 60% da população, ou das pessoas que participam da parada, são negras. Majoritariamente jovens também. As paradas LGBT normalmente são caracterizadas por isso. De alguma forma, uma presença muito expressiva de jovens negros periféricos na cidade de Belo Horizonte que vêm para a parada LGBT para experimentar essa grande festa do orgulho contestadora e, ao mesmo tempo, celebradora daquilo que essas pessoas são, né? Também uma constatação que são
jovens de baixa renda e de baixa escolaridade nessa perspectiva, e que todos, de alguma forma, têm... Aí depois os dados mais complexos estão aí, eu posso compartilhar com vocês o relatório inteiro, mas todos eles vão revelar algum tipo de inserção precária nas relações produtivas, que vai resultar nessas características, né? Dessas características, baixa renda, baixa escolaridade, enfim, e vão relatar nesse questionário fechado, ou vão indicar, por exemplo, através de uma experiência mais intensa de desemprego, de vínculos trabalhistas não formalizados, tudo isso faz parte desse universo de pessoas pesquisadas na parada LGBT. Aí a gente também teve uma seguinte constatação, que eu acabei já meio que tirando o mistério, passando os slides sem querer, que é justamente uma tentativa de investigar o que se passou para pessoas que não são jovens e que são LGBTs. E aqui a gente, no ano passado, terminou uma grande pesquisa que a gente fez durante 4 anos, que é um diagnóstico sobre o envelhecimento da população LGBTQIA+, na cidade de Belo Horizonte, entrevistando quase 100 pessoas LGBTQIA+, de mais de 60 anos na cidade de Belo Horizonte, utilizando uma metodologia científica, que é uma metodologia muito difícil de implementar, mas que gera, de alguma forma, um resultado muito rico do ponto de vista das análises possíveis, que é a metodologia das histórias de vida. A gente faz entrevistas muito longas com essas pessoas, em que elas vão recontar a vida inteira. E a partir dessa recontagem de vida inteira, e normalmente assim, quando a gente faz pesquisa de história de vida, você faz 5, 6, e já está bom. Você já tem um material muito expressivo do ponto de vista da análise qualitativa. A gente fez, se não me engano, 85 entrevistas, alguma coisa nesse sentido, com pessoas que são super difíceis de alcançar, porque elas são atravessadas pelo estigma, pelo medo, são de outra geração e, eventualmente, não têm nem a sua orientação sexual e identidade de gênero públicas, né? Ou experimentaram formas de violência bastante intensas no percurso da vida. E essa foi uma pesquisa também muito bonita, que nos revelou coisas muito importantes sobre a relação que essas pessoas tiveram ao longo das suas vidas com o campo do trabalho. Aí são algumas fotos de um momento que a gente fez com as pessoas entrevistadas na Faculdade de Direito, idosos LGBT de Belo Horizonte, que compartilharam suas histórias conosco e que nos disseram muitas coisas sobre o mundo do trabalho, das quais eu extraio algumas coisas aqui para terminar de pintar de traçar essa figura definitiva de quem é o trabalhador LGBTQIA+, e como ele aparece na justiça do trabalho. É uma coisa muito recorrente nas 75 entrevistas, 85, a constatação de que as pessoas LGBTQIA+, dessa geração experimentaram de maneira bastante própria o mundo do trabalho por meio de experiências de violência. Uma mulher lésbica idosa entrevistada vai dizer: na época eu fiz um curso técnico, já comecei a trabalhar na profissão, sabe? Porque era assim, com estudos você arrumava um emprego mais fácil, né? Mas todas as empresas em que eu passei, eu tive problemas de preconceito. Em seguida, uma travesti, que vai contar um pouco da sua realidade de prostituição, por exemplo, da sua relação com o Estado. A polícia tomava o meu dinheiro todo, que eu acabei de ganhar trabalhando, e ainda me chamava de vagabundo, no masculino, né? Me chutavam e iam embora com o dinheiro da gente, na relação estabelecida ao redor do trabalho, remuneração e do contato que tinham com a autoridade pública, né, com o Estado, nessa perspectiva no braço policial. Da mesma forma, uma relação muito particularmente intensa entre pessoas LGBT e a autonomia eventual que o trabalho pode gerar. Um homem gay, idoso, entrevistado, vai dizer: eu tenho minha autonomia, eu tenho minha moradia, eu tenho meu trabalho. Não sou respeitado porque eu sou viado. Que eu sou viado porque eu sou gay. Eu sou respeitado porque eu tenho meu salário, né? E aí a gente consegue, de certa maneira, traçar uma imagem desse trabalhador LGBTQIA+, que é um trabalhador que experimenta de maneira sistemática casos de discriminação, mas que ainda assim depende muito particularmente do trabalho que executa para poder viver as suas identidades de gênero e sexualidade de maneira independente. Essa imagem, então, esse processo de compreensão de que há uma nomeação no passado a partir da ofensa e uma afirmação progressiva dessas histórias de trabalhadores LGBTQIA+, no Brasil de hoje, vai oferecer, ou vai chegar, de certa maneira, às portas do judiciário de maneira geral, como disse o desembargador, mas também da Justiça do Trabalho. Todas e todos vocês, eu tenho certeza, sabem bem. E aqui há um processo muito interessante acontecendo diante de nós, de efetivamente uma transposição desse debate para o contexto, sobretudo, da discussão trabalhista.
Essa imagem bonita, inclusive, tem origens trabalhistas, né? Foi a ANAMATRA, e especialmente a diretoria LGBTQIA+, da entidade representativa da categoria de vocês, né? E me perdoem assim, o pouco protocolo ao chamá-los e chamá-las de vocês, mas que fez esse pedido ao Supremo Tribunal Federal para que iluminasse, no dia do orgulho LGBTQIA+, a Suprema Corte Brasileira. E, nessa perspectiva, revelando uma certa centralidade da jurisdição trabalhista no tratamento dessas temáticas. E o fato é que o direito do trabalho tem uma posição muito importante na estruturação e na compreensão, a partir dos casos de discriminação, do que eles significam. E um bom indicativo é, talvez, um livro que não diga respeito especificamente à jurisdição trabalhista, na obra de um autor que também não é propriamente um teórico do direito do trabalho, mas que tem como ponto de partida isso tudo. O Adilson Moreira, que é talvez o maior, digamos, pesquisador do ponto de vista jurídico no campo do direito antidiscriminatório no país, no seu Tratado de Direito Antidiscriminatório, no livro anterior, O que é a Discriminação, começa as suas análises a partir de casos da jurisprudência. Ele seleciona, sei lá, 12 casos, dos quais 8 ou 9 são casos trabalhistas. A jurisdição trabalhista tem, sobretudo a partir dessa relação muito íntima entre vida, trabalho e constituição de si, tem um protagonismo bastante expressivo, não só negativo, no sentido de receber casos de violação no contexto das relações trabalhistas, né, e acabar tendo que lidar como primeira porta de entrada a eventuais questionamentos judiciais para isso tudo, mas também um certo protagonismo no sentido da produção de decisões judiciais que vão tratar da temática nesse quadro. E aqui, para entender justamente e cumprir a risca assim, o convite da Adriana e da Escola Judicial para tratar justamente da análise da jurisprudência trabalhista, queria compartilhar com vocês alguns achados importantes que a gente vem desenvolvendo no contexto das atividades de pesquisa da UFMG. Sobretudo com a ajuda de uma orientanda minha de mestrado, a Fabiana Gil, a gente fez um levantamento exaustivo da jurisprudência do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, lá em Belo Horizonte, sobre a temática da perspectiva LGBTQIA+, nos casos trabalhistas, para entender justamente, nos últimos 20 anos, o que tem acontecido com o processo de jurisdição nessas matérias. E aqui a gente traçou a seguinte estratégia. Primeiro, uma pesquisa que traz um mapeamento que tem natureza quali e quantitativo, buscando todos os julgados do TRT da Terceira Região que tratam do tema, e na expectativa de que um dia a gente vai conseguir traçar isso como um mapa nacional, um levantamento nacional de jurisprudência LGBTQIA+, inclusive se souberem de organizações que topem apoiar a nossa iniciativa de pesquisa, que isso dá um trabalho danado, vocês vão entender em seguida. E com esses argumentos de busca, que são argumentos que de alguma forma nos ajudam a entender nos acórdãos, tanto nas emendas quanto no inteiro teor, como esses temas vão aparecer dentro dessa primeira aproximação, só agora, nesse momento, na segunda instância. Tem um facilitador por conta do processo de indexação e de disponibilização virtual desse banco de julgados, né? E aí fizemos esse banco exaustivo, que usa palavras como LGBT, gay, lésbico, homossexual, travesti, transexual, homofobia e LGBTfobia. E, a partir disso, fizemos uma filtragem qualitativa de 3 tipos, separando desse grande conjunto de decisões que a gente encontrou, e foram 344 julgados em Minas Gerais nos últimos 20 anos, na segunda instância, decisões que lidam com danos decorrentes da discriminação e reconhecem, num primeiro grupo, decisões que lidam com danos decorrentes da discriminação e negam, num segundo grupo, e decisões que mencionam os termos para se referir a outras coisas. Eventualmente, você vai ter lá uma menção a obrigações familiares, decisões que não propriamente tratam da temática, mas que usam a palavra para fundamentar algum outro tipo de discussão, sobretudo no caso do trabalho de mulheres, né, e da estrutura familiar. E aí eu estava dizendo para vocês, a gente encontrou 344 julgados no TRT da Terceira Região ao longo desses últimos 20 anos. Eu vou pedir um pouquinho de paciência para vocês entenderem comigo essa tabela, porque é uma tabela muito expressiva, muito informativa daquilo que se passa na jurisdição trabalhista nessa perspectiva. O eixo horizontal é o eixo dos anos, começando em 2004 até 2023. A barra cor-de-rosa
é a barra das ações judiciais em casos de LGBTfobia que reconhecem a existência da discriminação e, de alguma forma, atribuem algum tipo de indenização ou consequência jurídica para isso. A barra cinza são decisões judiciais que lidam com a temática da discriminação, mas que negam. E a barra amarela de decisões que não têm propriamente a ver com o nosso campo de discussão. O que a gente vai perceber é, digamos, um conjunto importante de informações do ponto de vista científico. Primeiro, que há um crescimento expressivo e consistente na jurisprudência trabalhista brasileira sobre o tratamento da discriminação de pessoas LGBTQIA+, e que é relativamente recente. Chega justamente as primeiras ações chegam ao judiciário trabalhista nesses termos no início dos anos 2000. E aí a gente vai ver que na primeira década as negativas prevalecem. Os casos eram poucos, iam crescendo, mas as negativas em 2007, 2008, 2009, 2010, sempre prevalecendo. A partir de 2013, as decisões que reconhecem passam a ser sempre mais numerosas. 2013, 2011, 2012, a coisa parece estar se estabilizando numa certa direção, mas a partir de 2013, definitivamente, as barras cor-de-rosa dominam o quadro, né? Fazendo com que a gente tenha um processo expressivo de aumento de decisões que reconhecem a existência do dano LGBTfóbico. E há também uma tendência no aumento do número de casos que aparecem na Justiça do Trabalho, tanto no número de casos quanto na proporção dos deferimentos. E aí uma terceira coisa, ou sei lá, mais um elemento de análise importante, é que a gente vê uma depressão depois do ano de 2019, tanto no número geral de casos e um certo aumento proporcional das negativas, que eu atribuo definitivamente à reforma trabalhista, né, no processo de inibição das demandas, mas eventualmente também a um outro cenário político do país, que faz com que decisões que negam talvez tenham uma relação a ser investigada, né, nesse caso com um contexto de reativação do discurso potencialmente LGBTfóbico como forma válida de expressão no mundo. É claro, são decisões judiciais, mas há um desenho que, do ponto de vista analítico, indica que a era Bolsonaro trouxe consequências para a apresentação de casos sobre LGBTfobia no país, revelando, portanto, um elemento que a gente pode considerar central para a compreensão dessa jurisprudência. Para avançar um pouco mais na análise dessa jurisprudência, para a gente entender como ela se constitui, a gente fez uma separação da primeira e da segunda década. Entre 2004 e 2013, tivemos 77 resultados, e como eu vinha dizendo, né, as negativas prevalecem sobre o reconhecimento da existência desses danos. E aí a gente tem uma argumentação muito própria nessa primeira década nas decisões judiciais sobre os porquês do reconhecimento ou não reconhecimento da existência da LGBTfobia nesse contexto de decisões, nesse momento. Os principais argumentos que vão aparecer nessas decisões vão falar de coisas desse tipo. Primeiro, a ideia de opção sexual ou opção homossexual. Essa é uma discussão terminológica que eu acho que hoje em dia todo mundo já está mais ou menos familiarizado. Não é opção, é orientação, mas é engraçado ver nas decisões que essa ideia de opção vem com uma forte carga de responsabilização. Significa dizer, a pessoa optou em ser homossexual e por essa razão não pode ser indenizada porque fizeram uma piada com ela. Significa dizer que há um processo de uso dessa expressão no sentido mais rico possível. Significa dizer, é a opção da pessoa, então ela que se vire a partir da experiência que ela enfrenta no mercado de trabalho. Então, um processo de compreensão da orientação sexual como opção e de responsabilização das potenciais vítimas a partir disso tudo. A segunda questão, e talvez a mais importante até hoje na discussão da jurisdição trabalhista, é a questão da prova. A maior parte dos julgados que não admitem a existência de dano LGBTfóbico o fazem por meio do argumento de que não há prova suficiente da existência do dano nessa perspectiva, né? E aí, de alguma forma, resolvem processualmente a questão, ao invés de enfrentarem propriamente a materialidade da discriminação. A ideia de brincadeira, do foi apenas uma brincadeira, o tom jocoso, um ânimo dessa natureza, recreativo, no contexto dessas ofensas, também aparece de maneira bastante expressiva, sobretudo nessa primeira década. Também há casos que eu acho que devem ser destacados, em que a homossexualidade, ou se parecer homossexual, ou se parecer como uma travesti, são casos em que trabalhadores buscam a reparação
pela ofensa de serem chamados por seus colegas ou pelo próprio empregador de homossexual, a homossexualidade como ofensa, e num processo de reparação pelo xingamento, e não propriamente pela existência de uma LGBTfobia experimentada. E as indenizações que existiam nessa primeira década são indenizações que não nomeiam necessariamente a experiência da discriminação como experiência da discriminação LGBTfóbica. Vão falar de constrangimentos num sentido mais aberto, de situações que indenizam, mas não falam que foi uma indenização propriamente por ofensas LGBTfóbicas, mas pelo dissabor, enfim, não vão enfrentar diretamente na fundamentação a existência de ofensas nesses termos próprios. E aí eu queria tomar um minuto para analisar um exemplo, que é um exemplo que fala da principal característica da jurisprudência dessa primeira década, que é a história da prova da discriminação e da ideia de que essas situações do mercado de trabalho seriam brincadeira. Um julgado de 2005 do TRT de Minas Gerais vai dizer, e aqui reportando-se a um depoimento de testemunha, presenciou o gerente fazer uma brincadeira com o reclamante que ele não conseguiria estourar o balão, pois a mão dele não daria conta, fazendo um gesto de homossexual, né, desmunhecando, imagino. Né? Outra vez, o mesmo gerente fez um comentário de que o reclamante não teria força para carregar um troféu que ele ganhou como prêmio. É um caso de vendedores de consórcio nessa perspectiva. Nesse mesmo julgado, a ementa do acórdão sai da seguinte maneira: indenização por dano moral, banalização. Não há como condenar o empregador ao pagamento da reparação pleiteada se existe prova nos autos que os comentários e gestos a respeito da opção sexual do autor não passaram de uma brincadeira. O desembargador, nesse caso, diz que é uma opção que tem prova de que foi brincadeira. A relação entre prova, o que se prova e o que não se prova é uma coisa bastante expressiva num julgado como esse. Do contrário, a gente banalizaria o Instituto do Dano Moral, etc., etc. Não há dano moral comprovado, configurando mero dissabor, aborrecimento ou desconforto emocional. Esse é um julgado bem representativo da jurisprudência da primeira década nas negativas. Essa história muda de maneira significativa na segunda década, a partir de 2014. Primeiro, numa expansão geral do número de casos, né, como a gente vinha dizendo, a gente parte de 77 para 267, e numa expansão dos reconhecimentos da existência do dano LGBTfóbico nessa perspectiva. E aqui os argumentos vão ser os seguintes, para reconhecer, sobretudo as decisões que reconhecem. Vai aparecer a formulação mais propriamente jurídica da homofobia ou da LGBTfobia, e aqui a terminologia mais usada nessa década passada é a homofobia mesmo, a homofobia como ofensa jurídica, e um processo de expansão da fundamentação antidiscriminatória das sentenças. Vão citar tratados internacionais, texto constitucional, e vão expandir uma fundamentação antidiscriminatória e nomear a ofensa LGBTfóbica não mais como ofensa em geral à moral ou aos sentimentos do trabalhador nessa perspectiva, mas se não ofensas nomeadas como ofensas LGBTfóbicas nessa perspectiva. Mas se mantém de maneira bastante forte uma discussão sobre a questão probatória, que talvez seja a questão mais difícil para tratar do tema da jurisprudência trabalhista em matéria de discriminação LGBTfóbica. E, da mesma maneira, esse certo caráter jocoso de brincadeiras que se referem à identidade de gênero e às sexualidades dissidentes, mas com essa mudança expressiva em relação ao tipo de decisão que vai aparecer. Para vocês não ficarem chateados comigo, eu comecei a fazer a exploração do TRT da 5ª Região, mas um trabalho como esse, né, esse resultado de análise de decisões, que presume a leitura de cada um desses acórdãos e julgados, é um trem que demora bastante, né? E que, de certa maneira, eu adoraria poder fazer com todos os tribunais do país. Até, assim, temos que conversar, né, Laura, sobre como levantar essa jurisprudência aqui no TRT de vocês, mas já saibam, o número até é superior àquele que a gente enfrentou lá em Minas Gerais, mostrando também um tribunal de grande porte que eventualmente tem tratado dessa temática a partir daqueles argumentos de busca de maneira crescente na última década. Foram 541 resultados encontrados, e aí eu ainda não fiz a separação entre os que concederam ou não concederam, mas um fato inequívoco é que o TRT da 5ª Região também tem enfrentado essas questões de maneira bastante própria e bastante intensa nos últimos tempos. Eu passo agora, então, ao nosso quarto momento. A partir dessa apresentação de quem são essas pessoas LGBT para o mundo do direito do trabalho e do desenho dessa jurisprudência, que diz
progressivamente, o que tem acontecido na jurisprudência trabalhista é um processo de nomeação jurídica da homofobia como ofensa também trabalhista, né? O que não está dito? A gente está, de fato, caminhando na direção linear, no sentido de um progresso em termos de tratamento da questão do gênero e sexualidade no campo do direito do trabalho, ainda que a gente possa identificar certas tendências de compreensão jurídica transformadas nesse momento da história, ainda há muitas coisas que não estão sendo ditas na mesma proporção e muitas fissuras no discurso que nos geram situações, digamos, uma certa apreensão e uma certa interpretação não triunfal desse caminho de afirmação dessa pauta no contexto da jurisprudência trabalhista. E aqui, de todo modo, o que a gente talvez deva fazer é tentar sempre disserrar, romper, revelar tudo aquilo que parece derivar de uma certa benevolência institucional, não só dos tribunais, mas do Estado como um todo, mostrando que as coisas, como no quadro do Tito Scafar, que é um artista plástico norte-americano, que há sempre coisas que estão por detrás assim, de atos supostamente benevolentes ou de expansão de um tratamento positivo em face de questões de pessoas em situação de vulnerabilidade social por conta de quem são, né? E aqui, nessa perspectiva, o primeiro não dito, talvez, deva se relacionar com o processo de compreensão da possibilidade de indenização desses trabalhadores e trabalhadoras a partir do seu contexto mais geral, na relação que tem, no momento que isso tudo aparece, né, imagina, né, os últimos 10 anos são anos em que o direito do trabalho tem sofrido transformações e retrocessos muito expressivos em relação à proteção geral do trabalho. Só para vocês imaginarem comigo, né, quem inseriu de maneira mais definitiva a perspectiva do gênero e sexualidade como campo a gerar potenciais indenizações no contexto trabalhista foi a própria reforma, falando, na verdade, que a autoestima, a sexualidade, a saúde e o lazer são bens que se tutelam a partir do dano extrapatrimonial. E a NP 808, que já caiu, é claro, falava especificamente em palavras que, inclusive, são meio interditas no debate legislativo contemporâneo, né? Gênero e orientação sexual. Dificilmente você vai ter um texto legal que fala isso. Mas, ao mesmo tempo, isso se passa no contexto de uma reforma que retira direitos, que faz com que a vida dessas pessoas fique cada vez mais precária. Uma outra constatação a partir da reforma antes disso, né? Uma coisa que a gente vem constatando no levantamento e nas análises qualitativas da jurisprudência é que esses danos normalmente vão ter mais ou menos o mesmo valor patrimonial. É perto de R$10 mil a ofensa LGBTfóbica para quase todos esses julgados. 8 mil, 9 mil, 10 mil. É o valor que tem aparecido. Significa dizer que há um reconhecimento com um valor patrimonial que é expressivo, não é desprezível, né, num país como o nosso, mas que também não é um valor assim, significativo do ponto de vista da carga que, eventualmente, os empregadores têm no contexto do enfrentamento à LGBTfobia. Então, essas condicionantes do modo como essa jurisprudência tem se colocado, eu acho que são importantes de se considerar. E a temática da prova. A prova da LGBTfobia é um tema que atormenta a vida das pessoas LGBT, sobretudo, por exemplo, no caso dos homens gays. Os homens gays, no contexto dos processos militares, dos processos de investigação, tem até uma tradição assim não dita, que não tem um registro historiográfico muito próprio disso no Brasil, chamado teste da farinha, em que o indivíduo tinha que fazer um teste para verificar se a anatomia do seu ânus revelava que esse indivíduo era homossexual ou não. E em países do mundo isso continua a ser uma realidade. Países que exigem testes físicos para que o indivíduo se prove gay nessa perspectiva, né? E a partir disso seja punido. A relação entre prova e LGBTfobia é uma relação muito tensa e muito difícil. Coisas que, mesmo quando são explícitas, a gente tem dificuldade de provar. O julgado que eu analisei parece indicar nessa direção. Quando há uma ofensa LGBTfóbica aberta, ainda assim eu tenho dificuldade de provar, porque dependo da compreensão de que essa ofensa teria ou não sido uma brincadeira, né? Mas quando a gente é pessoa LGBT sobre o mundo, tem coisas que são muito mais profundas do que isso, né? As pessoas LGBT sabem, experimentam a discriminação de formas muito oblíquas, indiretas. A gente percebe os olhares, a reprovação indireta, o modo como as relações de trabalho vai se desenhando num longo prazo, sem que, efetivamente, exista uma expressão aberta de um ato homofóbico.
Então, a temática da prova, do ponto de vista jurídico, no sentido estrito, deve ser entendida, talvez, nessa perspectiva, né, de uma dificuldade particular. E eu fico com a sensação que, em matéria de LGBTfobia, o judiciário trabalhista, sobretudo nas 2 últimas décadas, parece assim, até pouco trabalhista. Ele quer uma prova inequívoca, uma prova absolutamente, quase documental. A homofobia tem que estar num cartaz, escrita, registrada. E os elementos, digamos, que em outras searas podem ser usados para o convencimento, não são aplicados do mesmo jeito para a recomposição dos casos de LGBTfobia. Então, é muito mais do que teorizar sobre a prova nesse sentido, eu queria talvez trazer essa sensação que, às vezes, em casos de LGBTfobia, a prova não vai vir daquele jeito absolutamente inequívoco, mas dentro, talvez, da tradição da busca da realidade que o juiz de trabalho tem no seu processo de jurisdição, isso deva ser ainda mais centralizado. E as fissuras do discurso, eu dizia, estão entre nós. A gente, por exemplo, acha que não está sendo ouvido quando pratica atos de LGBTfobia. Esse caso recente, um caso de março de 2024, um caso do mês passado, na Universidade Federal do Paraná, um professor muito famoso de direito administrativo, o professor Egon Bockmann, não sabia que estava sendo gravado por conta de um evento que estava sendo transmitido. Não sei se vocês tomaram conhecimento desse caso. E aí tinha uma mesa composta, bonita, assim, com várias autoridades, e ele estava de pé aqui do lado. E tem 2 professores da Federal do Paraná que são abertamente gays, um professor e um pesquisador visitante nesse caso, o professor Daniel Aschen e o professor Emerson Gabardo. E aí esse professor do direito administrativo pergunta um colega pergunta a ele, cadê o Daniel e o Emerson? E ele diz assim, eles devem estar queimando a rosca. E aí isso está aberto, transmitido em transmissão online e pronto. Tá aí o escarcéu feito, né? Esse processo de uma suposta piada que desqualifica de maneira definitiva a posição dessas pessoas no seu ambiente profissional, numa universidade pública, nesse contexto, se coloca no mundo. E eu tenho certeza absoluta que o professor que pronunciou essas palavras achou que não estava sendo ouvido. E o que talvez, para mim, torna o caso ainda mais grave e indicativo de coisas que ainda estão sendo ditas a despeito de não serem ouvidas, né? No fechar das cortinas, os silêncios ainda se colocam, né? E se é certo que o Daniel e o Emerson receberam um apoio enorme da comunidade jurídica nessa perspectiva, eu também tive notícia que o professor que disse essas palavras também, de certa maneira, encontrou nos colegas muito apoio para aquilo que efetivamente aconteceu. Ou seja, existe um processo ainda de dizer, mas tem várias coisas que não estão ditas e que, quando aparecem, nos deixam assim bastante assustados, né? Ou assustados, ou pelo menos constatamos que essa é uma realidade que ainda está bastante presente diante de nós. E aqui, para finalizar, tentando entender o que está dito e não está dito significa para o direito do trabalho, meu último momento de reflexão. Essa pergunta, né? O que há de errado em dizer os direitos? E aqui não tentando desautorizar o exercício de uma função jurisdicional constitucionalmente prevista, mas que limites existem? O que quer dizer isso, né? Dizer o direito, sobretudo para pessoas em situação de vulnerabilidade social. É uma sensação, quando a gente discute a relação de pessoas em situação de vulnerabilidade diante da institucionalidade, que a gente está perto de uma coisa que essa imagem me faz pensar. Assim, essa é uma artista plástica sul-africana, de nome Mary C. Bund, que tem uma série de instalações da Sophie, né, que é ela mesma, a artista plástica lá, encarnando uma empregada doméstica que é colocada diante de situações assim atípicas nesse contexto, né, regendo uma orquestra, diante de um exército. E essa imagem de uma instalação que se chama Amantes em Tango me faz pensar um pouco nessa relação entre Estado e institucionalidade, na relação que tem, eventualmente, com pessoas em situação de vulnerabilidade por conta de quem são. De certa maneira, é como talvez as pessoas LGBT acabem enfrentando o mundo do direito nessa perspectiva, né? Dentro daquilo que o direito faz na perspectiva do campo jurídico, né? Que é justamente disputar dentro do próprio direito o direito de dizer o direito, né? O campo jurídico é o lugar de concorrência pelo monopólio do direito de dizer o direito. Significa dizer, é um campo em disputa pelos operadores, para usar uma expressão do Pierre Bourdieu, que é quem analisa, talvez de maneira mais rica e interessante, a operação das profissões jurídicas, por quem efetivamente vai ter a última palavra, quem vai preponderar no contexto desse processo de dizer o direito, para além das atribuições funcionais expressas, né? O que a doutrina diz, o que os fiscais dizem, o que os juízes dizem, advogados, professores, academia,
E nessa perspectiva, nesse processo de disputa sobre como dizer os direitos das pessoas LGBT, a gente vê muitas limitações e contradições nisso tudo, né? Limitações e contradições que talvez falem de uma certa dificuldade, de uma certa limitação na linguagem da enunciação expressa dos direitos, que quem vai conversar com a gente sobre ela é esse professor e pesquisador norte-americano, Jim Spade, um ativista trans, inclusive. Tem um livro muito bonito que chama A Vida Normal, Violência Administrativa, Política Transcrítica e os Limites do Direito. Tem um capítulo bem interessante que se chama justamente O que há de errado com os direitos. E nessa perspectiva vai demonstrar que no processo de enunciação desses direitos para pessoas LGBT, como em casos como que mencionou o desembargador, né, do reconhecimento das uniões homoafetivas e tudo mais, isso chega de maneira muito heterogênea à vida concreta das pessoas LGBT. Vai ser experimentado, por exemplo, por um homem gay de classe média alta, branco e rico, de maneira muito diferente daquela que uma travesti periférica na prostituição aqui em Salvador vai experimentar nessa perspectiva, né? Então, a gente, para discutir o direito das pessoas LGBT, tem que entender que muitas esferas do direito vão afetá-las de maneira direta. Não só aquilo que diz respeito a uma enunciação própria e específica dos direitos LGBT atravessa a vida dessas pessoas, mas também outros campos, como as políticas sociais, o direito carcerário, a polícia, no nosso caso, os direitos sociais em sentido amplo. E aqui eu acho que a jurisprudência trabalhista tem uma potencialidade particularmente importante. Ela lida, essencialmente, com algo que não é só a expressão direta da LGBTfobia e da afirmação da identidade, mas ela também lida com as condições materiais da vida de um trabalhador. Um trabalhador ou trabalhadora LGBTQIA+, que sofre uma ofensa desse tipo, não deixa de ter as mesmas necessidades como o trabalhador em condição de vulnerabilidade dos demais trabalhadores. Significa dizer, casar essas duas coisas e produzir uma jurisprudência que não só reconheça dando indenização de 8 mil, mas que entenda que esses trabalhadores estão em condição de absoluta precariedade, e que, por essa razão, são atravessados por todos esses direitos que lhe dizem respeito. Significa dizer para mim que a jurisprudência do trabalho tem uma chance, nesse sentido que tem produzido para si, nesse caminho de expansão de reflexão sobre a temática da LGBTfobia, de fazer e pensar uma proteção LGBTQIA+, em regime integral, de maneira mais simples, de maneira mais próxima, com mais escuta, que é isso que eu estou entendendo no processo de estruturação desse momento que vocês estão vivendo essa semana, me parece acontecer, para recuperar a imagem da jurisdição como algo mais simples, mais direto, né? Nessa bonita figurinha do mestre Vitalino, que foi um ceramista pernambucano, talvez um dos mais famosos do Brasil, né, na cultura popular, num juiz que olha no olho, que entende, que tenta ouvir de alguma forma, né, aquilo que as realidades concretas estão lhe dizendo, sem efetivamente se esquivar das questões por elementos de natureza formal ou do que seja, que se aproxime, né, que entenda que esse sentir da sentença, né, também é ouvir. O verbo sentir em italiano, né, é perceber pelos sentidos, muito mais do que propriamente resolver de uma forma necessariamente articulada ou racional, que seja, né? Mas também expandir essas escutas, entendendo o que se pode ver e o que não se pode ver. E eu digo isso para que a gente, eventualmente, possa pensar que nas relações de trabalho o dia eventualmente vai amanhecer, né? Que, como nesses versos bonitos aí da Chávela Vargas, cantando a Paloma Negra para a Frida, que a gente possa efetivamente enxugar as lágrimas enquanto o dia amanhece. É isso. Obrigado.